Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto no dia após a Reserva Federal dos Estados Unidos, em que, como vemos, também não houve aí um grande impacto nos mercados, aliás, como era de facto de esperar que isso não sucedesse depois daquilo que foi feito antes, ou seja, estas fortes quedas do dólar, esta forte subida do euro-dólar. Portanto, o dia de ontem acabou por ser um dia de estabilizar estes níveis, de consolidar estes níveis, exatamente como já tinha também apontado que havia a possibilidade disso acontecer, de ficarmos aqui assim durante mais algum tempo em torno destes níveis. Isto num dia em que Scott Bessent acabou por dizer, isto ainda antes do Fed, acabou por dizer que os Estados Unidos não tinham intervido de todo no dólar-iene, portanto, naquela situação do dólar-iene, e que a política norte-americana continua a ser uma política de dólar em alta, dólar forte. Ora, o que é esquisito é que isso não levou mais do que esta correção que vemos aqui, a vir aqui assim à volta dos 1,1920, 1,19, não foi além disso. Eu relembro que este forte movimento que nós vemos aqui do euro-dólar se deveu em grande parte ao mercado achar que o Tesouro estava a vender dólares, portanto, contra iene, o tal dólar-iene, que acaba por se repercutir nos outros pares, inclusive o euro-dólar. Essa foi uma das razões que levou os mercados a entrar por esta compra de euro-dólar, venda de dólares. Por outro lado, também não nos podemos esquecer, portanto, da situação de Donald Trump responder a um jornalista a dizer que o dólar estava muito bem, que o dólar fraco da maneira que estava, ou da maneira que estava a ir, estava bem, e que a economia norte-americana fazia dinheiro com isso. Portanto, isso é o que levou, de facto, a estas fortes perdas do dólar. E, portanto, o inverter dessas notícias, o negar essas notícias, a meu ver, daria muito mais do que esta correção. Pelo que, das duas uma, ou vamos ainda ver uma correção maior a seu tempo, não foi de imediato, mas ainda a podemos ver nos próximos dias, ou então, e essa é mais a minha visão, a minha projeção, ou então, de facto, os mercados estão aqui a ganhar tempo para então depois voltar a negociar em forte alta, estando apenas a corrigir neste momento durante algum tempo, para depois voltar a negociar em queda no euro-dólar, em baixa do dólar, mas em queda do euro-dólar. Aliás, vemos aqui o DXY, que continua aqui em torno destes mínimos, aqui ligeiramente voltou para cima dos 96, com esta história do Scott Bessent, como eu acabei de dizer, isto numa altura em que também o euro-dólar veio abaixo dos tais dos 1,20 e, portanto, tem aqui neste momento à volta dos 1,1950. Isto quando também ontem a Reserva Federal manteve inalteradas as taxas de juros, com Donald Trump, com Jerome Powell a dizer que a economia está bem nos Estados Unidos, não há razões para já alterar as suas taxas, que a Fed continua dependente de dados, e que isto numa reunião em que Stephen Miron e Christopher Waller votaram para um corte de 25 pontos, mas que ele diz que foi globalmente apoiado esta manutenção de taxas, e que em ponto algum houve uma discussão sobre subida de taxas. Ora, olhando aqui para a FedWatch Tool da CME, o que nós vemos é que de facto o mercado volta aqui
para já descora completamente, tanto em março como em abril, um corte de taxas de juros, portanto a manter as taxas de juros como estão nas próximas duas reuniões e portanto só está aqui a projetar para junho o próximo corte de taxas de juros. Curiosamente, não nos podemos esquecer que nesta reunião de junho, Jerome Powell já não será presidente do FED, será um outro o presidente do FED. Já agora, ontem, afinal, o Donald Trump acabou por não divulgar quem é que será o próximo presidente do FED e, portanto, continuamos à espera para ver quem é. Mas, para já, o que se passa é que nas próximas reuniões em que Jerome Powell é o presidente, tudo indica que vai manter as taxas de juros a continuarem inalteradas. Ora, isso acabava por dar e deu aqui algum tom mais hawkish à reunião e, portanto, aqui com alguma possibilidade de vermos alguns ganhos no dólar. Esta, em termos fundamentais, também é a minha ideia para já, para o mais curto prazo, é alguns dólares ou algum dólar a ganhar, algum recuo nestes ganhos do euro-dólar. Isto num dia de hoje em que temos, já agora antes do dia que hoje, que praticamente o que eu vou olhar mais será para os jobless claims, os novos pedidos de subsídio de desemprego. Em termos de mercado de trabalho é o que temos hoje que pode dar aqui assim mais impacto no mercado. Mas além disso, já agora, só para adiantar, só para levar mais alguma informação, Villeroy, o presidente do Banco de França, portanto, membro do Banco Central Europeu, obviamente, mostrou algumas preocupações com os ganhos fortes do euro-dólar, com o euro-dólar acima de 1,20, apontando para o que é que isso pode fazer na inflação, ou seja, dando aqui a dica de que um euro-dólar forte poderá levar novamente a pressões sobre a inflação e, portanto, com a possibilidade do BCE a ter que fazer alguma coisa e, neste caso, a ser um novo corte de taxas de juros. Sinceramente, eu discordo essa hipótese. Não nos podemos esquecer que Villeroy é um dos membros mais dovish dentro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Ok, vamos então agora aqui olhar mais para os gráficos. No gráfico semanal não vale a pena, continuamos exatamente como estávamos ontem, ou seja, com este break que aqui eu referi. No gráfico diário a mesma coisa, ou seja, depois deste início de semana em gap que vemos aqui e deste forte movimento de terça-feira, o preço continua aqui a estabilizar, estabilizou ontem, parece estar a estabilizar hoje aqui em meios de 1,19, portanto 1,1950, à volta disso. Obviamente que o MACD continua aqui a dar este ímpeto bastante forte, obviamente vemos por aqui, não é preciso vermos mais do que, não precisamos olhar sequer para os gráficos, no entanto temos aqui assim a possibilidade de vermos uma correção com o RSI depois de ir a terreno de sobrecompra a voltar um pouco para trás. Ora, para já temos esta situação, eu creio que isto vai estar aqui assim à volta dos 1,1840, aliás, este 1,1835 que é o mínimo da semana, que vai ser um forte suporte. No entanto, vamos ver aqui, por exemplo, com um Fibonacci Retracement deste movimento forte, desde que ele veio aqui testar a média móvel dos 200 dias até ao máximo até ao máximo deste ano, os tais 1,2082, vamos ter aqui uma área de vamos ter aqui assim uma área de um objetivo, digamos, de correção que se manda aqui para os 38,2% Fibonacci, portanto mais uma vez aqui a este nível, ou seja, estamos a falar de 1,1890, ou seja, ligeiramente abaixo dos 1,19. Esse é aqui assim um primeiro objetivo. Aliás, já foi atingido ontem para todos os efeitos, quando veio aqui assim negociar a estes níveis. Vamos aqui a olhar para o gráfico a 4 horas.
A média móvel 21, neste gráfico a 4 horas, que está neste momento aqui nos 1,1930, 1,1932, tem sido, digamos, a linha de tendência, por assim dizer, deste movimento. Portanto, vamos ter aqui também um tal suporte, em que este suporte que está aqui à volta dos 1,1920 faz, digamos, se junta a esta média móvel 21 neste gráfico a 4 horas. Portanto, temos aqui uma área de suporte, uma primeira área de suporte que eu vejo aqui entre 1,1920 e 1,1940 aproximadamente. O preço neste momento está a 1,1955, portanto está lá perto, e se esta área perdida, temos aqui então os tais mínimos de ontem à volta dos 1,19, dada como referência, e digamos o suporte mais forte a ser encontrado aqui neste gap de fecho de semana passada, a abertura desta semana, e aí estamos a falar nos tais 1,1820, 1,1840 como forte suporte do euro-dólar. Olhando para o MACD, vemos aqui assim a linha do MACD abaixo da linha do sinal, portanto a poder dar aqui assim algum ímpeto mais negativo no preço. O RSI também tem vindo a cair desde que atingiu a situação de sobrecompra e está aqui mais perto da linha de 50 e portanto a continuar a dar a possibilidade de continuarmos a ver essa correção. Eu creio que a correção vai estar bastante mais em consolidação destes níveis, ou seja, o que vai baixar bastante, o que vai corrigir com bastante calma e bastante devagar, com o mercado continuamente a provavelmente tentar aqui comprar em baixos que vão acontecendo para voltar à tal tendência ascendente do euro-dólar. Vamos aqui olhar com mais detalhe aqui no gráfico a uma hora, aquilo que eu gosto mais para o dia a dia, para o dia de hoje, e o que eu vejo aqui para já temos aqui o MACD a dar um cruzamento descendente da linha do MACD com a linha de sinal e já em terreno negativo. O RSI aqui a puxar já ligeiramente abaixo da linha de 50, vamos ver se isto se materializa ou não. Isto na mesma altura em que temos aqui um cruzamento bearish da média móvel 21 com a média móvel 55 no gráfico a uma hora, abaixo desta linha que estava aqui de suporte à volta dos 1,1970, e isso poderá levar, digamos, para já um novo teste a estes níveis aqui à volta dos 1,19, ao tal mínimo de ontem feito depois daquelas palavras do Scott Bessent, e que provavelmente a podermos ver mesmo o quebrar deste mínimo, então para virmos aqui assim estes níveis mais fortes que eu já tinha referido, ou seja, mais uma vez aqui o gap, aqui a preencher este gap em termos mais globais, 1,1820, 1,1840, em que temos aqui assim, portanto, a linha de tendência, esta linha de tendência que já está aqui há algum tempo, colocada por mim já desde a semana passada, esta linha de tendência ascendente a manter-se e, portanto, a poder vir aqui a testar estes níveis antes de voltar então para a tal tendência ascendente. Para hoje, o meu cenário base será a continuação desta correção, de vir aqui assim fazer corrigir e vir aqui testar estes níveis, nomeadamente 1,19, 1,1840, se bem que no dia de hoje eu acredito que possas ficar por aqui pelos 1,19, não chegar tão longe, com este nível a chegar mais, a este teste a vir aqui assim à linha de tendência, provavelmente não ainda hoje, mas provavelmente para amanhã, para o último dia da semana. Para já, isto como sempre, é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha forma de interpretar os dados e não é qualquer recomendação de investimento. Para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, de ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!